Alô, povo de Deus, tudo na paz? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia e uma boa tarde para quem está de tarde. Bom, alguns pastores têm entrado em contato comigo me pedindo para eu falar sobre OVNIs, objeto voador não identificado, à luz da Bíblia, né? Recentemente recebi um telefonema de um pastor amigo meu, também pedindo para eu falar sobre isso. E recentemente eu tive olhando aqui os meus vídeos e eu me lembro que eu já gravei um vídeo sobre isso, tá? Nós já gravamos um vídeo sobre isso, que já tem 6 anos, me parece que foi dia 20 de maio de 2020, que o tema é OVNIs, objeto voador não identificado, à luz da Bíblia. O nome já diz, OVNIs, objeto voador não identificado, ou seja, nunca foi identificado, né? Não é algo real, certo? E o que eu vou fazer? Eu tive olhando esse vídeo, me parece que tem 16 minutos, de 16 a 18 minutos, e nós vamos passar ele novamente, porque ele é bem atual. Apesar de eu já ter gravado há uns 6 anos, esse vídeo é bem atual. Então não vai ter necessidade de eu fazer outro vídeo. Nós vamos passar esse vídeo, tá? E junto com esse vídeo que eu estou gravando, nós vamos juntar tudo e vocês verão esse vídeo que eu gravei há 6 anos falando justamente sobre isso, tá? Por que isso? Porque os Estados Unidos ficou de mostrar um vídeo aí, segundo eles secreto, né, que nunca tinha mostrado, sobre os discos voadores. Mas a semana passada passou aí o que eles iriam mostrar. Só que o que eles iriam mostrar, segundo a própria reportagem na TV, deixou os ufólogos frustrados. Deixou eles frustrados, né? Entendeu? Deixou eles tristes, porque eram vídeos que a gente está cansado de ver. Entendeu? Aquelas luzes passando ali no espaço e que ninguém identifica. Aí eles mandam caça para ver o que houve. Eles chegam lá e não vê nada. E quando vê, fala sempre a mesma coisa. E a gente cita a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Está bem claro no Salmo 115, verso 16, que Deus fez a terra para os filhos dos homens, mas os céus são os céus do Senhor. Se tivesse gente em Marte, em Plutão, em Vênus ou em outro planeta, a Bíblia estava falando, né? Há 3.000 anos no Salmo, porque os céus são os céus do Senhor, mas Deus fez a terra e Marte para os filhos dos homens. Porque os céus são os céus do Senhor, a Bíblia nem diz que os céus é dos astronautas, né? Diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, tá? Isso está bem claro já nesse salmo aí, mas tem outros versículos bíblicos também que eu estou mostrando nesse vídeo que nós já gravamos há 6 anos sobre OVNIs, objeto voador não identificado, tá? Então que você possa aprender bastante. Se você já viu, veja de novo, né? Pois logo quando eu fiz 2 anos que eu tinha feito meus vídeos no canal, no YouTube, né? Que eu falo sobre isso, tá bom? Então que você tenha bastante proveito nesse vídeo e aprenda bastante, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Ela é o único livro que foi escrito por aproximadamente 40 homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, né? E ali tem a palavra de Deus, tem a palavra de Cristo, ali tem a voz do Espírito Santo, ali tem a voz do homem, né? Ali tem a voz do menino, tem a voz da menina, ali tem a voz dos anjos e tem também a voz do inimigo, a palavra do inimigo também. Ali é um livro completo, né? E a gente sabe da velocidade da Bíblia, né? Que ela eu tenho como um livro perfeito, porque o autor dela é Deus, em primeiro lugar, é o principal autor. E ela foi escrita por diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes épocas. Mas esses 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, ou 39 do Antigo Testamento, digo, e 27 do Novo Testamento, eles não entram em contradição. Eu sempre falo que a Bíblia é a maior intérprete de si mesmo. E eu continuo falando, uma das melhores formas de interpretar a Bíblia é nunca afirme com certeza aquilo que Deus ou aquilo que a Bíblia não fala com clareza, ou aquilo que Deus não revela através da sua palavra com clareza. Deus abençoe a todos. Alô, povo de Deus.
uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro tema, que é um terceiro um pouco polêmico, né? É um assunto um pouco extenso, mas nós vamos resumir, porque tem muita coisa para mostrar. E hoje o tema é OVNIs, disco voador não identificado à luz da Bíblia. Tá? Nós vamos falar justamente sobre esse tema. O povo tem me feito muitas perguntas, já me fizeram na igreja, por telefone, através de rádio, através de e-mail, né? Através do WhatsApp. Pastor, existe disco voador? Pastor, existe vida de outro planeta, extraterrestre? E nós vamos responder tudo hoje à luz da Bíblia. Mas em busca de sinais, tá? Antenas, computadores e sondas espaciais, eles vasculham há décadas atrás de alguma prova de que há vida em outro planeta, ou há vida inteligente fora da Terra, né? E por causa dessa busca, já gerou vários filmes de ficção científica. Em uma dessas expedições da NASA, o máximo que conseguiram, segundo nós sabemos, foi provar que o planeta Marte, que é conhecido como planeta vermelho, já teve água. A sonda Viking passou em Marte em 1976, no dia 7 de agosto. Depois a NASA lançou outra nave em 4 de dezembro de 1996, e com a ajuda de um robô, Sojourner, ele enviou mais de 17 mil imagens, mas nenhuma dessas imagens tinha de vida humana, ou outro tipo de vida, como vida animal, mesmo que irracional. Nós temos aqui no jornal Ciência e Saúde um tema que diz: rosto não passa de humor, né? Eles enviaram 2 sondas, uma em 99, a Merz Odyssey, né? E em 2001 também eles mandaram sondas para Marte, para ver se descobria vida em Marte. Eu já sabia que ele não ia descobrir, pela Bíblia. E aqui diz: novas fotos de Marte eliminam a hipótese de haver habitantes iguais a seres humanos. Resumindo aqui, enquanto as fotos antigas se assemelhavam a um rosto, as novas imagens reduzem a suspeita de extraterrestre semelhante a humanos. Aqui está a reportagem no jornal Dia, 25 de 5 de 2001. Tá? Então, o que acontece? Para mim, não foi nenhuma novidade eles encontrar ou ter descoberto que já existiu água em Marte. Até porque a Bíblia já falava, desde o começo, antes da criação de Adão e Eva, do homem, a Bíblia já falava em água no espaço. No capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, né? Então, fala que a terra, porém, era assim, forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso aí certamente aconteceu quando Satanás foi expulso, que a terra ficou caótica, né? Que teve a terra original, no princípio criou Deus os céus e a terra, depois veio a terra caótica. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, já tinha uma missão. Hoje a missão, ele se move sobre a face da igreja, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos revelando a palavra de Deus, não é? Então, o que acontece? Para mim, não foi nenhuma novidade ele descobrir que já teve água em Marte, tá? Outra coisa que eu quero falar é que tem um livro, né? Eram os deuses astronautas. O autor ele tenta provar de seres de outros planetas já viveram aqui na Terra através desse livro, baseando sua teoria em imagens, como a imagem do grande deus Marte. Muitos ufólogos tentam provar que os extraterrestres existem através de grandes construções de civilizações antigas aqui na Terra. Por exemplo, as pirâmides do Egito, né? As estátuas da Ilha de Páscoa, que até hoje é adorada, ali se formou um culto ali, aquelas estátuas são adoradas, tá? Como também o castelo de Chichen de Itza, no México,
e as supostas pistas de discos voadores na Inglaterra, que foram apontadas como fraudes, né? O caso mais famoso e polêmico foi o de Roswell. Nós temos aqui, nessa revista, Mistérios do Universo e da Terra, justamente falando sobre este caso, né, que foi o caso mais famoso, o de Roswell. Aqui diz o seguinte, que saiu da Folha. Caso Roswell, o mais famoso e polêmico. O caso mais famoso, envolvendo a suposta chegada de alienígenas na Terra, aconteceu em julho de 1947 em Roswell, no deserto americano. Testemunhas disseram ter visto uma espaçonave cair do céu, mas o governo dos Estados Unidos afirmou que tratava-se de um balão meteorológico e abafou a história. Nos anos 90, um filme correu o mundo mostrando uma suposta autópsia. Eu vi esse vídeo, feita num dos seres que morreram na queda de tal disco voador. Até hoje, nada foi provado, no entanto. Bom, aqui ainda fala, aqui mesmo no Brasil, já teria sido visitado por um extraterrestre, o famoso ET de Varginha, que apareceu para 3 meninas naquela cidade mineira. No entanto, provas irrefutáveis sobre a presença de alienígenas na Terra não há uma sequer. Ainda fala aqui também, além do ET de Varginha, em outro caso muito famoso ocorrido no Brasil, foi a Noite dos OVNIs. Tripulantes e passageiros de um avião que chegava a São José dos Campos, São Paulo, disseram ter avistado luzes vermelhas, verdes e brancas no momento, se movendo no céu. Os radares do aeroporto de Congonhas detectaram 21 pontos estranhos e 2 caças da aeronáutica foram atrás dos objetos, sem encontrá-los. O caso nunca foi esclarecido e desperta suspeita entre os ufólogos, não é? É interessante que há uns 20 anos eu vi uma reportagem, eu não me lembro qual rede, porque já tem uns 20 anos, nem o nome do ufólogo, mas era uma reportagem com um dos ufólogos mais famosos do Brasil. E o repórter perguntou a esse ufólogo se essas aparições, não só no Brasil, mas no mundo, né, eram aparições reais, eram verdades, se tinham provas concretas. E o ufólogo olhou para ele e falou, olha, 98 dessas aparições são fraudes. Esses anos todos que eu tenho estudado sobre essas aparições, eu descobri que são fraudes. E o repórter continuou perguntando, e os 2%? E aquele ufólogo falou, estamos investigando. Não é? Então, nós vamos agora para a Bíblia. Tá? Nós sabemos que com a aproximação do arrebatamento da igreja, este assunto de disco voador voltou à tona. Essa semana, nós estamos em maio de 2020, eu vi, né, uma reportagem sobre uma suposta aparição. Né? Mas por que isso? Porque quando a igreja for arrebatada, o toque da última trombeta, o anticristo ele vai entrar em cena e uma das coisas que ele vai falar, está aqui em Apocalipse, vai ser blasfêmias e mentira contra os santos que foram arrebatados. Ele vai falar que esse povo foi abduzido, foi levado por discos voadores. Tá? É isso que ele vai falar. Está aqui no capítulo 13, versículo 6. Olha o que diz aqui. Ó. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Quer dizer, aí a igreja já subiu, já foi arrebatada quando isso estiver acontecendo. Ele vai falar que foi discos voadores que levou
esse povo, né? Eu também já tive em debates na Rede Melodia, como também na Rede Boa Nova, na Rede de TV Boa Nova, e eu tive debate com pastores que acreditavam também em discos voadores. E eles citaram o Salmo 121, aquela passagem: leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E eles falaram que Davi foi socorrido por disco voador que já estava aguardando ali, enquanto Davi estava fugindo de Saul, e o disco voador pegou Davi e levou para outro lugar. E eu falei: cita a segunda parte do versículo que diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e não de disco voador. E eles também dizem que Elias foi resgatado por discos voadores. E eles me deram um desenho, baseado em Ezequiel capítulo 1, não é? Aquelas rodas, uma dentro da outra, com olhos, que Daniel teve aquela visão no exílio babilônico, ali perto do rio Quebar. Eles dizem que Jeová, não o nosso Deus, o deles, né? Jeová anda num disco voador pilotado por 4 pilotos, não é? Baseado em Ezequiel capítulo 1. Até há pouco tempo eu tinha esse desenho comigo, achei até interessante isso aí, tá? Então nós vamos agora nessa visão que Ezequiel teve, e vamos falar de forma resumida e vamos explicar. Ele teve visão de seres e de criaturas. E diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 10, que o seu rosto era semelhante a um homem. O outro era semelhante ao leão, e eles tinham asas. O terceiro era semelhante ao boi, e também o rosto de águia. Interessante que João também teve uma visão de um homem sentado no trono, quando ele foi arrebatado, e diz a Bíblia que o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ele também teve uma visão de 4 seres e 4 animais. E diz a Bíblia, no capítulo 4, versículo 7, que o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao bezerro, o terceiro era homem e o quarto era águia. Então, tanto Ezequiel como João, que foi uma diferença de 400 anos, tiveram uma visões iguais praticamente. E nós sabemos que representa os 4 evangelhos. Diz que um era semelhante ao leão. O leão é o rei das selvas. Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, como está em Apocalipse 19. Semelhante ao bezerro, ao boi, bezerro, boi, servo. Jesus vem como servo. Porque tem evangelho que mostra Jesus como rei, como servo. Tem evangelho que Jesus mostra Jesus como águia, porque a águia ela enxerga longe. Se nós tivéssemos os olhos da águia, nós leríamos a Bíblia a 500 metros de distância. E a Bíblia diz em Apocalipse que seus olhos são como chama de fogo. Jesus ele viu o que eu fiz ontem, ele viu o que eu estou fazendo agora e já viu o que eu e você vai fazer amanhã. Não é? Então representa Jesus Cristo. E ele teve também, Ezequiel, uma visão de rodas, como diz aqui, e é por isso que o povo acha que foi disco voador, que ele fala no capítulo, versículo 16, o aspecto das rodas e das obras delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. E diz a Bíblia que essas rodas eram altas, que causava pavor. Em outra versão fala aros, não é? As rodas em forma de aros de bicicleta, digamos assim. E os 4 tinham as suas cambas, em outra Bíblia fala aros, cheia de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas após deles. E elevando-se da terra, elevavam-se também as rodas. Mas eu vou te mostrar aqui no desenho. Eu consegui há muitos anos em Belo Horizonte, quando eu estive pregando lá, que o que Ezequiel viu foi isso aqui, ó. Ele viu 4 anjos, e ao lado desses 4 anjos, 4 rodas. Aqui está uma, era uma aliança dentro da outra, cheia de olhos, porque os olhos de Cristo estão em todo lugar.
E João também, no Apocalipse capítulo 4, ele via essas criaturas que tinham óleo por dentro e por fora, porque os olhos de Cristo estão em todo lugar. Uma aliança dentro da outra. Né? Deus usou Ezequiel para falar justamente para o povo de Israel, que eles estavam ali em Babilônia, porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. E aqui é uma aliança dentro da outra, uma roda dentro da outra. Aqui está a segunda, aqui está a terceira, e aqui atrás, que não dá para ver, tem a quarta roda. Né? Então essa foi a visão. Aqui está um homem sentado no trono, com fogo ao redor, e uma visão também que João teve, que tinha um arco ao redor do trono, com fogo. Esse arco, tem Bíblia que fala arco-íris, né? Apocalipse fala e tinha um arco, né? Nós conhecemos como arco também do concerto. Então foi isso que eles viram, tá? E nós vemos aqui também, nessa outra revista, Sociedade Secreta, outras aparições de discos voadores, que quando os cientistas, em 1999, foram pesquisar, e os astrônomos, eles descobriram que aqui a foto de julho de 1952, tudo não passou de um reflexo de luz numa vidraça. Aqui outra foto, os especialistas do livro azul confirmaram a autenticidade dessa foto e observaram que não tinham explicação para os objetos. 10 anos depois surgiu a verdade. As naves haviam sido pintadas numa vidraça. Está aqui, ó. Haviam sido pintadas numa vidraça. Tá? E eles falaram que era disco voadores. Resumindo, irmãos, a Bíblia, tá? Ela tem provas que só tem vida humana aqui na Terra. O Salmo 115, 16 diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Tá? A Bíblia fala sobre isso. Existe vida sobrenatural, mas é a vida metafísica, onde Deus está com os anjos. E Jó também fala sobre a superfície do mundo habitável, que só tem vida aqui na terra. Jó capítulo 37, versículo 12 diz: então ela, primeiro ele fala no 11 também, com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. E o livro de Jó é o livro mais antigo. Aí estou, Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Então fala sobre a superfície do mundo habitável, que é a terra. Irmãos, eu quero já terminar esse assunto. Espero que você tenha entendido, tá? Não sou dono da verdade, mas eu sirvo um que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você que tem Jesus, continue firme. Você que não tem, aceita Jesus como Salvador o mais rápido possível, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, tá? E Deus abençoe a todos. A glória de Deus, mas a alegria nossa. Amém.